Você já passou por uma situação em sua vida que você sentia que o que você pensava que você era não é suficiente? Talvez você pensasse que você estava fazendo o melhor, mas também não era suficiente. Já passou por alguma situação que você pensou que precisava, ou que teria tudo o que você precisava, mas também não era suficiente? Primeiro, quem é você? Qual a resposta para essa pergunta? A segunda pergunta é: o que você está fazendo? O que você está realizando em sua vida? Ou você está vivendo sem um objetivo? E a terceira pergunta: o que você tem? O que Deus tem te dado? Quantas vezes nós não percebemos tudo o que nós temos? E a resposta está em um versículo. João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse texto ele faz uma nova narração da criação de todas as coisas. A narração que nós ouvimos de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora o evangelista João, ele vai no princípio, antes do princípio, e fala que antes de você ler Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, você crê que tudo que existe foi criado por Deus? Amém? Mas ele explica o antes disso. Existia o quê? O que tinha antes de Deus criar todas as coisas? Diz que tinha apenas Deus. E ao agir Deus, e ao falar Deus, era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra de ordem. O verbo é a palavra de ação. Uma frase, ela é comandada por um verbo. Aquilo que você fez, a atitude que você tomou. E aqui está falando que no princípio só tinha o verbo. O que é isso, queridos? Não existia nada. Nada existia. Mas existia o próprio Deus. E Ele com a sua palavra, preste atenção, com a sua voz, com a sua boca, Ele com a sua palavra, Ele ordenava e tudo foi sendo criado. Ele disse: haja luz, usou um verbo. Faça-se a terra, crie-se o sol, a lua, as estrelas, separe-se a água da terra, que nasçam as ervas. Tudo Deus fez com o verbo, com a sua palavra, e a sua palavra era o suficiente para criar todas as coisas. Escuta o que Deus está falando aqui nesta noite. Existem muitas situações que nós não temos nada, e o meu nada e o seu nada é semelhante ao nada quando Deus foi criar todas as coisas. Não havia nada. Qual é a matéria-prima de Deus? O que Deus usou para fazer tudo? Ele usou o nada. E o nada não foi ali um obstáculo para Deus. O nada foi o ponto de partida. Quando Deus soltou uma palavra, tudo foi criado. E se você vive esse tempo em que você olha para um lado, para o outro, não há nada que você possa fazer, não existem alternativas, não há uma solução. Eu quero dizer que você só precisa de uma coisa, de um verbo, de uma palavra, da voz de Deus para o seu coração, e quando Deus fala, nada pode impedir. Você pode não ter nada, mas se você tem uma palavra de Deus, tudo será criado e acontecerá na sua vida. Porque Ele é o verbo.
Ele é a palavra de ordem, Ele é a palavra de autoridade, Ele é a própria palavra encarnada, está no versículo 14 do capítulo 1 de João. É o verbo que se fez carne. Primeiramente, esse verbo de Deus criou todas as coisas. Então você aprendeu que a palavra de Deus é o suficiente para existir aquilo que nunca existiu. Através da fé, Deus traz a existência e Ele cria. Mas eu não tenho uma porta, eu não tenho uma solução, eu não tenho uma alternativa. Meu irmão, você não tem, mas Deus, Ele pode fazer. Basta apenas uma palavra e tudo mudará. Quantas vezes você fala, você insiste, você conversa, você pede, você procura, você faz de tudo e nada acontece, e Deus apenas com um verbo, Ele cria todas as coisas. E aqui eu quero refletir com você o seguinte: 3 verbos que o homem gosta de usar, mas que ele não pode usar sem Deus. O primeiro verbo é o verbo ser. O segundo é o verbo fazer. E o terceiro é o verbo ter. E eu vou te explicar. O homem gosta de falar: eu sou isso, eu sou aquilo. Ele gosta de falar: eu fiz, eu faço. O homem gosta de dizer: eu tenho, é meu. Ninguém pode usar esses 3 verbos sem Deus. Por isso ele é o verbo vivo de Deus. Abra ainda sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 58, onde Jesus vai usar o verbo ser. E ele vai dizer para nós assim, em João 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele diz: eu sou. Essa frase, eu sou, foi usada por Jesus para substituir, para aliás ensinar que Ele é o mesmo eu sou que se apresentou para Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés perguntou: Deus, qual o seu nome? E o Senhor respondeu: eu sou. E daí veio o nome de Deus, traduzido, aportuguesado como Jeová, mas o significado da expressão, embora não se consiga nem ler no original, é eu sou, dizendo que Deus é. Deus não apenas existe, porque a existência é uma coisa que tem início, meio e fim. Ele é. O homem é passageiro, tudo começa e termina, mas Deus é eterno, infinito, imutável, para sempre será, ontem, hoje e eternamente. Eu estou aqui. E aí eu quero ensinar para você que qual que é o verbo do homem? É o estar. Eu estou com essa roupa, ela não é minha. Eu estou aqui fazendo isso, mas quem sou eu para fazer qualquer coisa? Eu estou exercendo tal função, mas quem sou eu para dizer que eu sou alguma coisa? Agora Deus não está. Ele é e sempre será. Ele disse várias vezes, ele disse: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que palavra maravilhosa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, é porque se eu não sei para onde ir, não tomar na minha vida, eu vou lembrar que Jesus é o caminho, e qualquer direção que Jesus estiver na frente, será abençoado. Diante de um mundo de tanta mentira, tanta confusão, tanta fake news, tantas inverdades, tantas ideologias, você pensa assim: eu não sei o que é verdade, eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, a minha cabeça está confusa. E Jesus diz: eu sou a verdade,
Então a verdade que você procura, quantas vezes você se envolve, talvez, com tantas coisas, o homem tem necessidade de se apegar a um time de futebol, a talvez um partido político, a um estilo de vida, a uma ideologia, a uma moda, talvez a coisas que vê na TV, na internet, e a pessoa se encanta com aquilo, mas de repente ele vai ver que tudo aquilo não é verdade. A verdade é Jesus. Ele é a própria verdade. A verdade não está na boca de um homem. A verdade é uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Não é livros, não são cursos, não são diplomas, não são homem algum que poderá te falar a verdade, porque a verdade é o próprio Jesus. Ela se resume numa pessoa, Jesus Cristo. Mas ele disse: eu sou o caminho. Se você não sabe para onde ir, Jesus é o caminho. Se você tem dúvidas, ele é a verdade. Mas se você tem medo, e o medo é a razão que tem atribulado tantas pessoas, e quanto mais o tempo passa, mais motivos nós temos para ter medos. É a violência, a crise econômica, o problema de trabalho, quantas doenças estão surgindo, e o medo vai nos cercando. Mas Jesus fala: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque eu sou a vida. Não há o que temer. Quantos jovens, quantas pessoas querem viver? Eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir. Eu quero dizer para você: só existe uma vida verdadeira, porque a vida deste mundo, ela é passageira. Quantos jovens, quantos amigos eu mesmo já tive, que quiseram aproveitar tanto a vida, que aproveitaram tudo de uma vez e já morreram, não estão aqui. Quantos jovens têm se perdido, têm sido ceifados, uma geração tem sido levada, porque estão querendo viver uma vida de prazeres, que a droga, tantas coisas oferecem, o mundo, o pecado, e quando vai ver, termina em morte. Mas Jesus fala: eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. O verbo ser traz para mim a pergunta que eu fiz no começo: quem sou eu? Quem é você? Talvez você está em busca dessa resposta. Talvez você não consegue responder para você mesmo. E quando você tenta responder, você começa a falar outras coisas, que não é a verdadeira resposta da essência, do profundo do seu ser. Quem é você? Só quero dizer para você que você só vai conseguir responder essa pergunta quando você conhece Jesus verdadeiramente. Porque o homem não pode ser nada. Falei para vocês que o verbo estar é o verbo do homem. Nós estamos. Mas o ser vem de Deus. Então você poderá ser alguma coisa? Sim, somente através de Jesus. E por que tantas pessoas estão aí sofrendo, procurando ser alguma coisa e não conseguem se realizar? Ela quer ser algo que ela não é capaz de ser, porque ela está tentando usar esse verbo que pertence a Jesus. Ele é o verbo, ele pode ser, e se você estiver com ele, ele fará você ser muito mais do que você pode imaginar. Você quer ser uma mulher de Deus, você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma pessoa realizada, você quer descobrir a si mesmo, saber quem você é. Primeiro, conheça Jesus, porque ele é o Deus verdadeiro, ele é o verbo vivo. O segundo verbo que o homem tenta usar, além de tentar ser alguma coisa, e aí fazer essa disputa de homens com homens, quem é o quê, quem é melhor, e que também tem problemas demais, é o verbo fazer. Cada um quer fazer mais, mas esse verbo também só pertence a Jesus, e nós só podemos fazer com ele e através dele. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu
respeito. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, falam a respeito de Jesus. Aqui nos ensina, queridos, que tudo que existe, diz aí também no versículo 3, capítulo 1, que tudo que existe foi feito por quem? Por Jesus, o Verbo de Deus, pela palavra de Deus, e Jesus é a palavra encarnada. Sem a palavra de Deus, sem Jesus, nada foi criado. Então, por que muitas vezes nós tentamos fazer, você quer fazer e não vai, parece que você está juntando areia, e você junta, e ela espalha, o vento leva, e você não consegue fazer, não consegue realizar. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nós tentamos realizar, nós tentamos fazer, mas não conseguimos, porque o homem muitas vezes tenta fazer sem Jesus. Existe uma diferença de você executar a tarefa mais simples do seu dia a dia. Talvez você está acostumado a fazer, você é mestre em fazer tal coisa. Talvez um café que você vai coar, queridos. Uma coisa que você vai fazer, sem Jesus e com Jesus. O homem, quando tenta fazer sem Jesus, e quantas vezes o homem tenta, sempre tem algum problema. Mas com Jesus, tudo que você fizer será abençoado. Experimenta antes de fazer qualquer coisa, chame Jesus para te conduzir, te ajudar a abençoar as suas mãos, os seus pés, as suas palavras, e você verá Ele realizando na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele diz em João capítulo 14, fará as obras que eu faço e fará outras maiores. Jesus prometeu que para nós que cremos nele, nós vamos ter esse verbo fazer. Você vai fazer, mas não você sozinho, não por você, não pela sua capacidade, não pelo orgulho do homem que bate no peito e fala, eu fiz. Você vai ver e sentir, Ele que me conduziu, ser guiado pelo Espírito Santo. E Ele prometeu, se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Experimenta isso. Começa a pedir, Senhor, não tem nada que eu possa fazer, eu não sei o que fazer, queridos. E quando você não pode fazer nada, não faça nada, porque às vezes Deus coloca um obstáculo em nossa vida, para que nós não possamos fazer, mas Ele quer fazer na sua vida, Ele vai operar. Apenas ore, se renda, clama, Senhor, me ajuda, me fortalece, e você vai ver Deus realizando maravilhas em seu viver. O homem quer fazer, mas o único que é o Criador é o nome de Deus. O Deus Criador é Ele. O homem coloca o título no livro, o título na música, ele coloca o nome nos prédios, nos objetos. Você compra, você escreve seu nome, mas quem faz, quem permite fazer, quem te dá vida, quem te dá condições e quem faz através de você, se você ainda não entendeu, saiba, é Deus. Por isso muitas vezes a gente tenta e não dá certo. Está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? O verbo Jesus. Ele quer fazer por você, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer operar no seu viver. O último verbo é o verbo ter. E aqui a briga de toda a humanidade, a luta de toda a humanidade está em volta desse verbo ter. A crise interior é no ser. As pessoas buscam ser algo, se decepcionam, querem ser o que o outro é, querem ser o que o mundo faz, e não consegue ser, não consegue porque não conhece o verdadeiro ser que vem de Jesus. Depois a pessoa tenta fazer e também não consegue, e por fim tenta ter. E quando você vai ver, quando as pessoas estão perdendo o que têm, ou estão apegadas a coisas materiais, inúteis para ela, que não preenchem o seu coração,
E Jesus disse em João 16, versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aqui Jesus falou que Ele tem todas as coisas, Ele é o dono de tudo. O homem tenta ser o dono de propriedades, mas eu quero lembrar você a história da humanidade. Quando Deus criou o homem, deu a terra para ele, deu tudo para ele perfeito, mas o homem pecou e entregou para Satanás, e permitiu Satanás agir nessa terra. Aí a terra foi amaldiçoada, o homem e a mulher, a história da humanidade passou a ver o sofrimento, e o homem perdeu aquilo que Deus lhe deu. Então nós não temos nada. A casa que você mora, o carro que você anda, a roupa que você veste, o corpo que você está usando, que você vive, tudo tem um dono. E quando você tenta ser o dono do que é de Deus, e aqui isso é tão sério, queridos, que nós tentamos achar que nós somos donos do nosso nariz, até o nosso corpo, até o seu cabelo, tudo. Quando você se entrega a Jesus, você tem que compreender: a minha vida pertence a Ele. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui contra tudo que você já escutou na sua vida. Nós somos uma geração que aprendeu isso, o contrário. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. Ele é o dono de tudo. E enquanto você quiser lutar com Deus, sendo dono de alguma coisa, vai haver um problema muito sério na sua vida. Mas quando você se render totalmente, e entender que desde a sua unha, a tudo que você tem, nada é seu, tudo é de Deus, porque o ter é dele. Ele é o possuidor de todas as coisas. Haverá uma grande mudança, e aí Ele vai começar a te abençoar, Ele vai começar a te prosperar, Ele vai começar a realizar tudo. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o dono de todas as coisas, e você vai parar de segurar na sua mão o que não cabe. É meu, é meu, é meu. Assim que o homem faz, ele tenta segurar, mas não cabe na sua mão. Agora te prepara, minha irmã, te prepara, meu irmão, porque quando Deus te der com as mãos dele, a sua grandiosa mão, Ele há de te abençoar poderosamente, porque Ele é o dono de todas as coisas. Quero terminar aqui fazendo novamente as 3 perguntas que eu fiz no início dessa mensagem. Quem é você? E você aprendeu que o ser pertence a Jesus, que somente Ele vai te revelar para você quem você realmente é. O que você está fazendo? Quais são as suas realizações? Talvez você nem está conseguindo fazer. Pede a Jesus para tomar frente, fazer com você, te ajudar. O que você tem? Provavelmente aqui algumas pessoas vão dizer: eu tenho tantas coisas, graças a Deus. Alguns poderão dizer: está me faltando tanta coisa. Mas todos nós, tanto quem tem como quem não tem, precisa conhecer que o dono de tudo é Deus. Eu termino falando para você: Ele é o verbo. Uma palavra dele vai criar, vai realizar. Uma palavra dele vai responder aquilo lá no fundo que você não tem resposta, o que falta no seu coração. Uma palavra dele vai colocar nas suas mãos aquilo que você precisa, porque Ele é o verbo de Deus. Reconheça esse Jesus.
Feche os seus olhos. Conversa com Ele agora. Fala para Ele quem você é. Aliás, você pode perguntar a Jesus: quem sou eu? Me mostre o que o Senhor quer que eu seja. E muda a minha vida. Pergunta para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. E Ele vai realizar em seu vida. Não tem, mas Ele pode fazer tudo. E o verbo estar, que é do homem, nós estamos. Ele prometeu: estarei com você todos os dias. Ele jamais te abandonará. Aleluia. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o verbo. Tu és a resposta. O Senhor é tudo que nós precisamos. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nem nós mesmos não somos nada. Mas com Jesus tudo é transformado em nossa vida. Tudo pode ser mudado. Pai, eu não sei, Pai, a necessidade do Teu filho e da Tua filha. Eu sei que o Senhor tem resposta aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor está, Pai, falando neste coração. Está transformando, está mudando, está operando, está abençoando de maneira poderosa, colocando nesta vida, Pai, o Teu milagre. E nós reconhecemos Jesus, o verbo de Deus em nossa vida. O Senhor é o nosso ser, o nosso fazer e o nosso ter. Jesus é tudo para cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!